Boa noite a todos que estão aqui assistindo mais um Conversa na Gala, nessa noite de sexta-feira. Eu estou aqui com a minha colega Jéssica, e hoje nós vamos entrevistar o Thiago Ciconha, o nosso convidado, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele na aviação, que é uma trajetória muito linda, né? Isso ele que vai contar pra gente daqui a pouquinho. Por enquanto, roda a vinheta. Oi, pessoal, boa noite novamente, sejam muito bem-vindos. Como a Carlinha falou, estamos aqui com o Ciconha, popularmente conhecido. Boa noite, Ciconha. Ciconha é hoje, professor no curso de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves, no IFSP, correto? No campus de São Carlos, lá em São Paulo. E ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, como ele iniciou na aviação, lá no início, até hoje, né? Tudo que levou ele a chegar onde ele está hoje e aqui conversando com a gente. Então, sinta-se à vontade, Ciconha, é muito prazer, seja muito bem-vindo. E conta pra gente como que foi esse início, o que levou você a chegar onde você está hoje, como surgiu, né? Como você foi picado pelo mosquitinho da aviação. Legal. Bom, primeiramente, poxa, tremenda satisfação, um prazer enorme poder participar aqui no canal Conversa na Galley. Honrado mesmo pelo convite, por poder estar aqui conversando com vocês. Eu costumo dizer, e isso eu falo bastante com meus alunos, que eu não escolhi a aviação. Engraçado, a aviação é que acabou me escolhendo. Eu fui, na época de decidir o que fazer na faculdade. Na época, meu pai trabalhava tomando conta de fazenda, e foi bem aquela fase de o que aprender a dirigir, não sei o quê. Eu fui aprender a dirigir um trator. E aí me chamou a atenção, poxa, mas quem que fabrica o trator? Quem que conserta o trator? E aí, com isso, me ajudou a decidir a ir para a engenharia mecânica. Bom, já na graduação, eu acabei entrando, e aí na faculdade onde eu estudei, tinha a opção das ênfases. Então, tinha ênfase plena, engenharia mecatrônica e a ênfase em aeronaves. Então, foi bem isso. Durante a graduação, eu precisei escolher uma ênfase. E eu sempre gostei de carro e sempre pensei na parte de alto desempenho. Então, adorava assistir Fórmula 1, sou da geração que assistiu corridas do Senna, viu títulos do Ayrton Senna. E é claro que era um desejo chegar como engenheiro na área de alta performance, que era a Fórmula 1. De automobilismo, né? É, e dentre as ênfases, para mim, a que fazia mais sentido era em aeronaves, porque era a questão da aerodinâmica, performance, e eu realmente acabei optando por fazer a ênfase em aeronaves. E aí, durante a graduação, eu fiz iniciação científica, já engatei, quando eu terminei a faculdade, uma pós-graduação. Então, eu tenho uma trajetória que eu ingressei no mestrado e acabei convertendo esse mestrado para um doutorado direto. E quando eu estava meio que finalizando o meu doutorado, surgiu um convite de um amigo para dar aula num curso de preparação para os mecânicos que iam prestar a prova da ANAC. E aí eu brinco que ali é o melhor caso de por que é importante você entender o seu público antes de você ofertar alguma coisa. Eu entrei para dar aula para os mecânicos para uma disciplina de aerodinâmica. E eu fui resgatar o meu livro de aerodinâmica da graduação. E nada a ver, assim. Eu perdi totalmente o foco do que era o meu público-alvo. Então, e foi ali onde eu entendi o seguinte: puxa, por que eu quis ir parar na manutenção aeronáutica? Porque justamente quando eu ministrava essas aulas, eu tinha uma interação muito legal com os mecânicos, com o pessoal que estava no dia a dia ali da atividade de fazer as tarefas de manutenção. E aí foi uma interação muito bacana, porque eles me traziam perguntas, questionamentos do que ocorria no dia a dia ali, que muitas vezes eu não sabia responder, e aí eu tinha que ir lá, sentar, estudar, entender a pergunta, e aí trazer isso em sala de aula. E foi batata. Quando eu depositei minha tese, eu falei, não, eu quero ir para o mercado, e preferencialmente para esse mercado de manutenção aeronáutica.
E, coincidentemente, um amigo de turma já tinha ingressado e, na época, tinham aberto uma vaga para engenheiro de estruturas. E foi justamente nessa vaga que eu entrei. Então, a Entendi. partir de 2008, eu ingresso na TAM, na época, né? Agora a Latam, como engenheiro de estruturas. Sim, aí depois da TAM, né, Latam, você participou você passou por esse processo, essa mudança, né, de TAM, Latam? Você estava Eu lá nesse saí período? quando... eu estava lá quando foi anunciado que iria para a Latam, mas a grande fase de transição eu já tinha saído da empresa, eu já estava em outra empresa. E E, aí, e depois você... Não, desculpa, pode falar. não, imagina, E depois e você aí, foi para Embraer, para Embraer, né? Embraer. Isso. E na Embraer você exerceu a mesma função que você tinha na Latam? Não, foi engraçado porque, assim, enquanto eu era engenheiro de estruturas na TAM, o que que acontecia? A gente tinha as panes, os problemas a serem resolvidos. Ali eu aprendi a respeitar muito os manuais, porque era a minha fonte de informação principal. E aí, quando essa informação ou faltava ou era algo novo, eu precisava entrar em contato com o fabricante. E aí, quando eu fui para a Embraer, eu fui meio quase que para o outro lado. Eu estava no fabricante. Então, eu poderia receber mensagens de operadores para ajudar a resolver um problema do ponto de vista do fabricante. Só que a minha ida para a Embraer foi uma quebra de paradigma na minha carreira, porque eu saí de uma empresa que fazia manutenção de aeronaves de transporte de passageiros, então aviação comercial, e fui a trabalhar com aviação de caça. Então, eu fui no programa de modernização do A4, que é um avião de guerra, né, para guerra. Uau! E por que que eu fui para lá? Por ter justamente essa bagagem de manutenção. Então, eles precisavam de alguém que tinha a experiência com a área de estruturas do ponto de vista de manutenção. Porque antes de fazer a modernização dessas aeronaves, ela precisava passar por um pacote de manutenção. Então, eu faria essa ponte ali da manutenção, preparando ou deixando aviões em condições de partir para a modernização. Então, foi essa a grande quebra de paradigma, né? De repente, eu saio de uma aviação comercial, onde um problema eu tinha o suporte do fabricante, e fui trabalhar com um avião que o fabricante não existia mais. E qualquer questionamento que a gente tivesse daquele produto, ou a gente teria que desenvolver soluções, que foi o que a maior parte dos casos aconteceu, ou, quando muito, a gente tinha, talvez, que comprar um suporte da Boeing, que é quem tinha adquirido os direitos dessa aeronave, desse A4. Então, aí vocês estavam por vocês mesmos como mecânicos, né? Tiago, eu tenho uma É, pergunta para você. Você está já explicando, só que eu quero que você entre um pouquinho mais profundamente nesse tema. Você acha que a sua ida para a Embraer, ela deixou o seu trabalho mais específico ou mais amplo? Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. poxa, pergunta difícil, porque eu acho que acabou sendo... foi um grande desafio justamente por isso, porque a gente não tinha essa facilidade de você contactar o fabricante. Então, o fabricante, por ser o detentor do projeto, ele tem lá uma série de cálculos que foram feitos, e tudo aquilo que surge de problema, ele tem como avaliar. Então, eu me desenvolvi em termos de profundidade de conhecimentos, porque muita coisa eu tive que estudar, claro, com a ajuda da equipe, do pessoal da equipe que eu trabalhava, mas eu tive que me Uhum. aprofundar em estudos que, enquanto eu estava no MRO, bastava eu desenvolver uma mensagem para o fabricante e fazer um questionamento, e meio que propondo uma solução, mas aguardando um respaldo dessa solução. Então, o que aconteceu nessa fase da Embraer é que muitas coisas a gente estava ali desenvolvendo a solução e validando essas soluções. Entendi. Então, nisso eu acho que eu me aprofundei. E o que que eu acho que acabou abrindo o meu leque, o meu horizonte, que aí acabou tornando um pouco mais generalista,
eu tive que olhar o avião como um todo. Então, qualquer ação que eu tivesse na área de estruturas, eu não estava sozinho. Então, eu tinha que coordenar com o cara de aerodinâmica, com o cara de motores, com o cara de sistemas, com o cara da modernização. Então, um reparo que eu tivesse que ser feito, eu tinha que olhar se aquilo não impactaria, por exemplo, no cabeamento de um sistema que seria modernizado. Então, eu acho que é uma pergunta difícil por isso, porque realmente me desafiou dos dois lados, na profundidade do conhecimento, mas também enxergar o produto de uma forma mais ampla, né? Carlinha só faz pergunta difícil mesmo, né? Isso aí é com ela. Tiago, eu tenho uma curiosidade. Depois que você saiu da Embraer, que você teve a oportunidade de, né, lecionar, de passar o seu conhecimento para frente. Caramba, como foi essa mudança? Porque você sai do operacional para passar a sua experiência para pessoas que querem aprender. Como é que e você está até hoje, né, Sim. nessa profissão? Como é para você isso, sabe? Como foi essa mudança na sua vida? Obviamente, você deve ter tido motivos, né? Seja eles pessoais, profissionais, mas como foi tudo isso na sua vida? É, tomar decisão, acho que foi uma das decisões mais difíceis do ponto de vista profissional. Eu estava num momento muito bom dentro da Embraer, eu estava acompanhando a montagem do Super Tucano nos Estados Unidos, dando apoio nessa parte de estruturas, e era uma coisa que eu tinha pensado para minha carreira e tinha desejado, que é, poxa, trabalhar para uma grande empresa nos Estados Unidos, então foi um momento importante de decisão, mas é engraçado que, assim, tanto a minha passagem pela TAM quanto a passagem pela Embraer, elas sempre tiveram uma pitada dessa parte da educação, da transmissão de conhecimento, de informação. Nessas duas empresas, eu fiz treinamentos para dar treinamentos, porque os meus gestores já tinham identificado essa minha, não sei se é vocação, mas esse meu interesse de pegar um problema, tentar tornar ele de uma forma que seja fácil de ensinar. Então, pegar um caso do dia a dia, pegar um conhecimento teórico e fazer o cruzamento dos dois para poder levar isso para dentro de sala de aula. E aí eu me lembro muito bem, no dia que eu estava me despedindo da equipe da Embraer, e isso me marca até hoje, toda vez que eu falo desse assunto, porque ao me despedir de uma das pessoas foi muito engraçado, porque estava nítido na minha cara que era uma decisão meio que assim, poxa, eu estou encarando algo novo, que, claro, toda decisão de mudança tem aquela pitada de insegurança, pô, eu estou saindo de um lugar que eu conheço, das pessoas que eu conheço, para algo novo. Mas para mim tinha a grande insegurança de mudar a minha carreira. Eu estava saindo assim de, poxa, eu ficava imaginando, pô, eu vou deixar de exercer engenharia, então, que era algo que ali eu Uhum. estava vivendo todo dia. E essa pessoa virou para mim e falou o seguinte: olha, aqui dentro, você é mais uma pessoa dentro de uma grande empresa. Então, qualquer ação sua tem um reflexo, de certa forma, pequeno. Claro que importante como a ação de todo mundo, mas é uma ação pequena. Dentro da sala de aula, você vai ter a oportunidade, talvez, de mudar a vida das pessoas. Então, dependendo da sua atitude dentro da sala de aula, você muda a perspectiva que a pessoa tem para o resto da vida. Uma profissão que às vezes ela tinha curiosidade e aí por estar ali na sala de aula, você motivando, vira algo que a pessoa vai levar para o resto da vida. E, poxa, isso foi marcante, tanto que para mim até hoje é algo que eu sempre me pego pensando, pô, realmente é uma responsabilidade grande, assim, mas muito gostosa. Nossa, nossa, até me arrepiei aqui, fez até cosquinha aqui na minha pele. Gente, que incrível, sabe? A percepção de alguém, a forma, né, como a pessoa falou isso para você, realmente. Então, Né? com certeza hoje você deve ser um apaixonado pelo que você faz, justamente, né? Por isso, né, que te impulsionou. Realmente, né? Somos números dentro de uma empresa, né? Mas quando a gente passa o conhecimento independente, seja numa sala de aula ou numa conversa com amigos, a gente pode mudar a vida de uma pessoa.
Nossa, meus É, parabéns. obrigado. Eu só ia comentar, né, sobre essa questão de hoje em dia ele está lecionando, né? É, foram desafios totalmente diferentes, né, um do outro, não foram situações semelhantes, porque a gente já recebeu aqui no Conversa na Gala pessoas que passaram por cargos semelhantes, né? Apesar de você estar lecionando sobre a sua área, né, é um desafio totalmente diferente. Eu imagino que isso você saiu de algo que te desafiou muito para ir para outra área que também te desafia muito. E eu acho que precisa ter coragem, né? Acho que a galera da aviação é uma galera bem doida, bem corajosa mesmo. É, É, eu enxergo que, assim, é, eu, assim como outras pessoas que passaram aqui e conversaram com vocês, por mais que às vezes pareça uma carreira linear para algumas pessoas, e a minha, talvez, da maneira como eu estou colocando, não pareça ser tão linear, assim, grandes mudanças, mas acho que todo mundo passa por esses desafios e todo mundo se desafia, né? Então, e eu acho que a aviação, ela atrai tanto porque ela permite esses desafios. Então, eu tive amigos que entraram, assim, amigos de turma ali, né, de trabalho, que estavam ali no operacional, assim como eu, depois foram desafiados a ser coordenador de uma equipe, depois coordenador de uma outra área diferente e aí volta para ser gerente da primeira área. Então, assim, são desafios. Eu acho que a gente tem que estar disposto a encarar os desafios e entregar o nosso melhor. Eu bato muito na tecla com meus alunos. Se for para entregar um trabalho, supere a expectativa do professor. Se for para fazer uma entrevista, supere a expectativa que o entrevistador tem de você. Se for para bater papo com um amigo, seja agradável e supere aquela sensação de, poxa, não, foi só um encontro. Não. Entregue sempre o seu melhor, porque certamente é isso que vão abrir as portas, é aí que vão surgir as oportunidades, e é aí que vão vir os desafios que vai dar frio na barriga, vai dar nervoso. Só que aí, quando você olha para trás, poxa, que bom que eu aceitei aquele desafio e caminhei, é, né? Dei mais um passo, ali, subi mais um degrau. Não é fácil. Falando assim, parece que, poxa, é tudo flu. Não, tem dia que você chega, você deita e fala, poxa, não tá legal, tá difícil, eu preciso mudar. Só que aquilo, acorda, eu falo muito assim, se a gente está com saúde, o resto a gente corre atrás, se desafia, batalha, que as coisas acho que vão acontecendo. Talvez não da maneira como a gente desenhou, como a gente planejou, mas está lá. É isso que faz a gente crescer, né? isso que você falou me lembrou uma frase que um convidado deixou aqui pra gente, o Pedro Dom. Ele falou que, assim, seja 100% de empenho, 1% de chance. Enquanto você É, falava, eu só lembrava dessa frase, que é uma frase que me marcou muito, que ele deixou aqui pra é. gente como legado da conversa dele. Eu Muito lembro bom. muito eu lembro do meu orientador falando, ele falou assim, ó, para você entregar sua tese, não é inspiração, é transpiração. Então você vai transpirar muito para em algum momento surgir uma inspiração e aí você concluir o trabalho, né? E eu acho que no dia a dia é isso mesmo, a gente vai transpirar muito para que tenha ali alguns ganhos e aí a gente vai evoluindo. Ó, que interessante. Interessante isso. Bom, pelo que eu vi aqui, hoje você dá, no caso, o curso de extensão voltado para a regulamentação de aeronaves não tripuladas, né? Os Isso, famosos drones. drones, correto. E, É, nossa, deve ser uma aula muito divertida, né? Muito curiosa. então, e aí, de novo, né, mais uma coisa que parece que meio que coincidentemente, e aí as coisas vão caminhando. Eu fui participar de uma feira que fala sobre manutenção de aeronaves, e aí nessa feira eu, por curiosidade, acompanhava alguns canais no YouTube onde a pessoa fazia imagens aéreas. E eu falei, poxa, eu aproveitei a oportunidade e comprei um drone.
E aí, lendo o manual do drone, verificando, eu descobri que para voltar com esse equipamento para o Brasil, eu precisava fazer a homologação da Anatel. E aí, estudando no hotel como é que eu fazia isso, eu descobri que naquela semana a ANAC tinha lançado a regulamentação para a operação dos drones no Brasil. Aí eu me senti intimidado, afinal, agora, até mais do que intimidade, desafiado. Agora eu tenho que levar isso a sério, porque pô, já tem regulamentação da ANAC, tem a Anatel, e aí tinha a DCEA. Então eu comecei a me aprofundar nesse assunto dos drones, com esse olhar da regulamentação. Então, o que é preciso para você operar de forma correta uma aeronave remotamente pilotada? E aí, conforme eu fui estudando, eu falei, poxa, como é que é a maneira de eu transmitir esse conhecimento? Abri um curso de extensão no Instituto. Aí veio a pandemia. Então, a gente tinha o curso presencial, era uma coisa muito bacana, porque numa das aulas, numa das atividades, a gente montava um equipamento. Então, eu entregava ali as peças todas separadas, tudo etiquetado, mas a equipe montava. Então, eles iam lá, parafusavam motor, acionava comandos, configurava software, e falei, pô, isso eu acho que eu não vou conseguir levar para o EAD, mas eu, de alguma forma, consegui adaptar esse curso e hoje ele caminhou algumas turmas no formato EAD. Mas, felizmente, a gente tem uma sinalização que provavelmente o ano que vem a gente volte para o presencial e aí eu pretendo, de novo, continuar ofertando esse curso na área de drones. E é um mundo, assim, é aviação, mas é uma aviação que está É, todo mundo descobrindo, né? Então, sim. o que é engraçado é que, sim, você não tem o piloto, então a responsabilidade do piloto remoto é gigantesca, né? E a manutenção também. E aí começa tudo a amarrar, né? Ai, que legal. Obrigada por passar um pouco aí do seu conhecimento sobre drones, né? Que é uma aeronave, né? Um Uma pouco aeronave. com informações desconhecidas, né? Eu particularmente sei pouco, bem pouco sobre drones. Então, muito interessante saber e conversar aqui com você que fala um pouco mais desse assunto. Obrigada. Eu acho que é uma Imagina. curiosidade, Jéssica, de muita gente, né? Acho que muita gente não Sim, vê o drone como parte da aviação, de certa forma, né? Acho que muita gente vê o drone como objeto de recreação. Mas, na verdade, o é, drone é uma tecnologia que hoje em dia está sendo utilizada por empresas gigantescas, né? Por grandes companhias. Ela, aqui no Brasil, Tiago, ela é uma tecnologia cara em questão de manutenção ou ela já, com a modernidade, ela já está tá tendo os custos mais barateados? Em termos de manutenção, hoje não é um grande impacto se a gente comparar, por exemplo, a aviação tripulada. O que hoje é um pouco impeditivo é o preço de aquisição do equipamento para aquele usuário final. Então, a gente tem visto as aplicações profissionais chegando nas empresas, né? Então, você tem hoje, por exemplo, hidrelétrica, que tem ali um operador de drone para fazer o monitoramento de uma barragem. Então, ou linha de transmissão. Mas o que eu enxergo é que, por exemplo, hoje, a agricultura sempre puxou essa questão das aeronaves remotamente pilotadas, dos drones. E uma questão que hoje está bem aquecida é a pulverização agrícola com drones. E para ser algo rentável financeiramente, o volume tem que começar a aumentar. E aí o tamanho do equipamento vai precisar aumentar. Então a gente fala que são as classes, né? Então, um equipamento classe 2 seria um equipamento com mais de 25 quilos de peso máximo de decolagem e menos de 150 quilos. E aí tem toda uma parte de certificação aeronáutica que demanda também a parte de registro de manutenção, a execução da manutenção. Você tem que ter um manual de manutenção emitido pelo fabricante. Então, isso certamente vai aquecendo esse mercado, acaba de forma consequentemente vai aquecer também o lado da manutenção. É uma aeronave de qualquer forma, né? Aqui em São Carlos é interessante porque a gente tem
talvez o maior fabricante da América Latina de drones. Olha aí. E, exato. Nossa. E é interessante porque essa empresa acaba absorvendo vários dos alunos que são aqui do Instituto, justamente por ter essa característica da formação na área de manutenção aeronáutica. Que legal! A oportunidade aí, né? É. Tiago, saindo um pouquinho dessa parte, né, que você. Voltando lá um pouquinho para a parte do que você era operacional, eu tenho uma curiosidade em saber, tem mais ou menos quase 7 anos que você saiu da parte operacional. Tem algo na aviação, quando você trabalhava numa companhia aérea, que você sente falta, que te marcou e que hoje você pensa, não, eu estou feliz onde eu estou, né, lecionando, passando meu conhecimento à frente, mas eu sinto muita falta disso. Tem algo? Ó, você já começou a rir, já vejo que tem. Bom, sinto muita falta de voar e saber que aquela aeronave que eu poderia estar voando foi uma aeronave que eu trabalhei. Então, isso era algo que era muito gratificante, assim. Então, você saber que naquele avião você tinha trabalhado, tinha perdido algumas noites de sono, porque a gente sabe que a aviação é prazo, então normalmente você está correndo É, atrás do tempo para resolver um problema, mas é claro, sempre tem entregando excelência em termos de segurança e qualidade. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, hoje, quando eu vou, eu falo, pô, não é um avião que eu trabalhei, a não ser que esse avião está há muito oh, tempo na malha. Mas eu, de certa forma, tentei não me descolar tanto do operacional. Então, eu tento sempre me envolver em projetos para que eu esteja o mais próximo possível daquele dia a dia do operacional. Então, às vezes eu faço revisão de documentação, então, log estrutural, eu sei que é uma coisa que muita gente olha e, assim, não gosta, e eu acabo até utilizando essa revisão desses documentos como uma atualização e que normalmente muitos dos problemas que às vezes eu identifico ali olhando a documentação, eu acabo transformando em problemas práticos para a sala de aula. Então, poxa, um registro de manutenção onde o mecânico às vezes deixou de anotar uma informação, eu acabo resgatando aquilo para tornar um exemplo dentro de sala de aula e falar, olha, por que essa informação é importante? Então, isso acaba me remetendo à fase operacional. Então, eu tento fazer essa ponte, é claro que não é a mesma coisa do dia a dia ali, mas eu tenho essa vantagem de estar ainda muito próximo fisicamente de um MRO. E muitas das pessoas com as quais eu trabalhei continuam lá. Então, eu tenho, assim, essa facilidade de discutir problemas que estão acontecendo, e só que eu acabo tendo um olhar mais acadêmico, né? Então, como é que aquele problema, sim, aquela dor dele do dia a dia, eu posso converter isso numa forma de trazer isso para a sala de aula, para que esse aluno, o dia que ele estiver lá dentro do mercado, ele já tiver uma visão de, poxa, não, eu não vou deixar esse problema acontecer, porque eu já vi algo como não chegar nesse problema, né? Não dá para abraçar tudo, mas a gente está sempre buscando levar isso para a sala de aula. Você trabalha muito a prevenção também na é, sua turma, né? É, exatamente. Eu acho que um dos caminhos para você formar bons profissionais é você ter essa visão. Assim, a gente não vai viver tempo suficiente para errar tudo. Então, é bom aprender com os erros dos outros, né? Então, eu acho que a prevenção é justamente você aprender com o que você errou, mas com o que os outros também erraram e não cometer esses erros, né? sim. Tiago, a gente tem uma pergunta que é de praxe, a gente já fez para muitos outros convidados, né? É uma pergunta mais para quebrar gelo, nada técnico. Algumas pessoas que entram na aviação afirmam, né, que a aviação trouxeram para elas algumas manias que elas não conseguem mais deixar. Então, tipo, tem gente que vai dar boa noite e acaba falando bom voo, tem gente que não pode ouvir um barulho que olha para o céu para ver que aeronave é. Quero saber se a aviação trouxe para você alguma mania também. Bom, talvez seja difícil até não encontrar uma mania, né? Acho que pensando assim,
Eu sou daqueles que passou um avião, eu vou olhar, se tiver com o celular ali, capaz de abrir o Fly Radar para ver qual que é a rota daquele avião. Mas uma coisa que, principalmente, quando eu entrei no instituto e toda vez que eu tenho oportunidade de voar, eu acabo me questionando, poxa, eu estou levando o meu melhor para a sala de aula para que todos que tiveram contato comigo e tiveram a oportunidade de ter uma informação correta para que na hora de executar a sua atividade tenha sido feita da melhor forma possível, para que a aviação continue sendo segura, continue mantendo o padrão de excelência. Então, é engraçado que toda vez que eu vejo um avião parado ali no Finger, eu vou ali, eu olho para o avião e fico me questionando, poxa, eu tenho que realmente entregar o meu melhor para que a aviação continue sendo essa referência para todo mundo, né? Ela é tão apaixonante porque não é algo natural voar, né, para o ser humano, mas é algo que ocorre com assim tanta segurança porque as pessoas fazem o seu melhor desde lá da fase do projeto até a última atividade ali de execução de uma manutenção. Então, não sei se é bem uma mania, mas é algo que eu normalmente repito com muita frequência, não, muita frequência não, porque não tenho voado, mas é algo que eu acabo repetindo toda vez que eu vou voar, eu me questiono muito a respeito disso e eu acho que é uma injeção de ânimo para você, falar, poxa, não, vamos lá, vamos continuar a melhorar para que as coisas continuem boas como estão, né? Perfeito, Tiago, perfeito. A resposta foi maravilhosa. O Tiago, ele é bem crítico com ele mesmo, né? Já reparou? Sim. Mas isso é de professor, né? A pessoa fica se autoavaliando o tempo todo. Mas isso é muito bom, meus parabéns. E tenho certeza que os seus alunos devem levar para casa sempre um ensinamento diferente da sua aula, porque pelo pouco que a gente conversou aqui, né, dá para ver que você realmente domina o assunto e você tem essa preocupação, né, de passar as coisas com clareza, como você acabou de especificar agora. Meus parabéns. Tem pessoa, tem outras pessoas que eu conheço no meio da aviação, né, inclusive a convidada anterior, né, a de sexta-feira passada, ela era comissária, né? Enfim, hoje ela leciona. Então, e se identificou muito com essa, com essa profissão. Então, a gente sempre pode redescobrir outras formas de continuar na aviação e essa foi a sua, né? Então, meus parabéns, que você continue aí levando o seu conhecimento à frente. Muito prazer em conhecê-lo, né? Mesmo que seja aqui por vídeo, um pouco aí da sua história. A gente já está preparando o nosso pouso, pessoal. E agradecendo aqui o Ciconha pela disponibilidade dele com o canal. Muito, muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer pelo convite, pela oportunidade. E é aquilo, ouvir vocês, as pessoas com as quais vocês conversam, sempre agrega e é sempre aquela dose de conhecimento, de informação super importante para quem gosta da aviação, para quem quer viver da aviação. Então, eu sou extremamente grato e lisonjeado pelo convite de poder estar aqui conversando com vocês e contando um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho de mim. Obrigado mesmo pela oportunidade, viu? E se você quiser deixar uma mensagem pra gente, fica à vontade. É sempre bom. É uma parte que eu sempre gosto do vídeo, quando alguém deixa alguma mensagem motivacional. Porque a trajetória de qualquer pessoa tem uma certa inspiração e a sua não é diferente. Então, se você quiser, sinta-se à vontade. Se tiver alguma frase de inspiração que você leva para a sua vida. Gosto muito, eu não sei quem que é o autor, mas é uma frase que a gente ouve até com uma certa frequência dentro da aviação, é que quanto mais a gente vive,
mais a gente aprende. E que na aviação, quanto mais a gente aprende, mais pessoas viverão. Então, Uau! Profundo. e eu acho legal essa visão de que a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de aprender, a gente não pode parar. Porque justamente quando a gente decide parar é que as coisas vão acontecer. Então a gente precisa estar ali em movimento, se adaptando, se reinventando e se aperfeiçoando. Isso aí. Ai, lindo! Meus parabéns. Obrigada, Ah, obrigada mesmo. Motivação, né, Jéssica? Adorei! Adorei. Mais uma frase para eu colocar no meu quadrinho aqui. assim, Adorei. eu sei que não é fácil, assim, às vezes a gente conversando aqui no vídeo, às vezes para quem vai ver o vídeo, nossa, poxa, a vida dele é maravilhosa, e a gente sabe que não é. Todo mundo, a gente tem, todo dia tem um perrengue, tem aquele dia que você acorda, e fala, pô, não tô com vontade, não quer, mas é aquilo, a gente tem que buscar o ânimo para realmente ultrapassar as barreiras e continuar vivendo, né? A gente acha que essa fase de pandemia nos desafiou muito em poxa, quando que eu imaginei que eu precisaria ficar em casa, não poder ir para uma sala de aula, ou até mesmo visitar uma empresa? Então, a gente teve que se adaptar e, felizmente, acho que agora a gente vai poder voltar a ter uma certa normalidade e dar valor para aquilo que a gente tinha e talvez não sabia reconhecer, né? É, Nossa, eu Então, espero. é verdade. As coisas estão voltando, né? Todo mundo aí As pessoas estão se falando. vacinado. 2022 vai é, ser diferente, tenho certeza. quando eu tenho a felicidade de receber os alunos no curso, porque eu ministro a disciplina de introdução à manutenção de aeronaves. Só que, ao mesmo tempo, é uma missão difícil, porque na aviação tudo é também baseado na paciência, né? A gente Uhum, sabe que para construir uma carreira vai tempo, porque é característica da área, né? Então, você não vai ser piloto fazendo curso, você não vai ser mecânico só fazendo curso, não vai ser comissário só fazendo curso, vai ser vários desafios até chegar num ponto da carreira que você vai, puxa, que bacana que eu cheguei aqui. Isso. Só que é aquilo, é justamente, eu dou esse banho, esse balde de água fria neles, mas a ideia é a seguinte, olha, essa é a realidade. Só que a hora que você estiver lá, não tenho dúvidas nenhuma que você vai olhar para trás e falar assim, poxa, valeu cada tombo que eu tomei, cada sim, trupicada que eu dei. Então, por exemplo, você está como agente de aeroporto. Certamente você, depois, como comissária, vai ter uma visão diferente de quem talvez só entrou como comissário, porque você tem um sim. olhar de quem já passou lá. E é isso, eu acho que assim, a cada fase nossa, se a gente olhar como um aprendizado e levar isso como bagagem, não importa o que você passou, né? O importante é que você levou algum conhecimento e vai utilizar esse conhecimento, né? Sim, eu Eu fiquei falo isso. viajando aqui com você falando sobre os técnicos de manutenção, né? Que vira e mexe, eu vou ali para a porta da aeronave para receber o embarque. Aí conheço lá os técnicos. Aí teve um passageiro ontem que saiu da aeronave e falou: Nossa, achei que a Itapemirim tinham aviões mais novos, avião tudo velho. Aí o técnico da aeronave estava do lado, um dos técnicos, né, estava ali do lado, tipo, liga para isso que ele tá falando, não, mas tipo, realmente são aviões que já foram usados, mas assim, reformados e tudo mais. Então a gente acaba conhecendo um pedacinho de cada área, sabe? O pessoal da bagagem, e isso é muito importante para saber, né? Para repassar lá para o voo, né? Eu tenho que passar isso para as comissárias. Eu fico pensando, gente, e quando eu for comissária? É, É interessante, mas um meio de solo é muito fascinante, sabe? Eu quero muito ser comissária, é um sonho de adolescente, mas eu confesso que eu tô muito, eu tô sendo muito sugada, sabe, para entender esse meio de solo e eu não sei o que vai ser do meu futuro, não. Sincera, hoje eu não ah, tenho mais.
Eu acho que o importante é você É estar muito no meio, bom. assim, é você respirar a aviação, que aí as oportunidades vão surgindo, talvez para aquilo que você desenhou não vai ser exatamente aquilo, Sim. mas vai construir É algo bom curtir que a é do fase seu... também, né? É, Curtir é. o momento que você está na fase de agente, da fase de operacional, então curte essa fase, né? Talvez Sinta depois as dores de cada fase, aprenda com elas, porque isso vai fazer diferença lá na frente. É só, você falou tem um avião da ITA que eu trabalhei nele, por incrível que pareça. Foi um É. avião que, ó, tenho quase certeza, ele era um avião Latam, ele foi para Índigo, na Índia, e agora ele voltou para a ITA. E eu E você sabe qual é a acompanhei, matrícula dele hoje? Você sabe? não, a de hoje não, mas depois eu consigo olhar o serial number do avião que eu trabalhei, e aí eu te falo que aí Que dá para fechar legal! nisso. E Ai, foi me bem fala que eu nessa. quero tocar nesse avião, ó. Vou tirar uma foto lá, ó. Ó, esse coisa, tô tocando. É muito Ai, legal, é muito porque gostoso. quando eu vi que ele ia passar pelo processo de pintura e que ele era da Índigo, eu falei, poxa, foi justamente o avião que eu trabalhei nessa... Eu já estava aqui no Instituto, mas eu tive a oportunidade de fazer essa revisão de documentação. Então, eu olhei todo o log estrutural dele, e aí eu fiquei meio que fazendo a ponte. A Latam entregando o avião e a empresa indiana recebendo o avião. Então, o indiano queria um avião novo, e a Latam falou, não, isso daqui é da operação, é. E aí eu fazia essa intermediação do ponto de vista da estrutura, sabe, dos reparos. Então é sempre uma escola, uma bagagem. Legal saber que... Uau! É, Que e, cara, legal. Depois não você me se fala, desmotive. então. Não, eu vou achar aqui Não, depois a A Carla pasta. não, a Carla não vai se desmotivar, não. Não vai mesmo, de A forma Jéssica nenhuma. mesmo. Não, A ela não Jéssica, vai, não. De forma nenhuma. A aviação está melhorando, realmente está. E assim, eu tenho certeza que ano que vem, nem que seja no dia 31 de dezembro do ano que vem, vai ser o dia que nós vamos receber o nosso sim, porque 2022 vai ser realmente o ano das oportunidades. Que Com seja, certeza, viu? está Poxa. melhorando muito. Isso aí. Ai, E, Thiago, obrigada. poxa, quem sabe fazer um voo com vocês, né? Já ai, pensou? com certeza, Ó, Thiago. já pensou? É Eu, um mundo muito pequeno. é, eu tenho um respeito muito grande pela profissão do comissário, porque assim como o mecânico tem uma visão, às vezes eu faço um paralelo com a enfermagem, né? A gente olha muito para o médico, mas existe toda uma equipe ali de técnico de enfermagem, do enfermeiro que trabalha tanto quanto e não tem o reconhecimento. E eu É, acho que o mecânico, o comissário tem um pouco disso, né? Porque o glamour é o piloto, né? Poxa, e eu lembro que o primeiro voo que eu fiz pela TAM, como funcionário, eu fui para fazer um treinamento na França. Tive essa oportunidade que a empresa me deu. E eu ficava ali olhando para os comissários trabalhando, falei, pô, mas da onde ele sabe que essa informação é assim, não sei o quê. E foi muito bacana, assim. Eu sempre admirei muito e acho que vou continuar admirando porque também rala pra caramba para estar onde está, né? sim, Nossa, sim, tem é tanta estresse. história que eu acho que se fosse uma entrevista assim de 3 horas ia ter assunto, né? Se fosse uma entrevista assim de 5 horas, Ah, mas na ia ter aviação, eu acho que qualquer um que você pegar para bater papo vai ter história. É. É qualquer um, é bom fazer uma live com todo mundo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. E a Carla vai deixar os recadinhos finais aqui para vocês, tá bom? Para vocês que ficaram até aqui, muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo do Conversa na Galley. Maratonem os nossos vídeos, tá? Nós temos um card aí cheio de profissionais da aviação, cheio de você precisa saber. Então, vai lá, curte, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha aqui pra gente, porque ajuda muito na divulgação do canal. E deixe seu comentário aí também, compartilhe esse vídeo com todos que você conhecer da aviação, que gostem da aviação. E é isso, gente. Nós vemos vocês no próximo Conversa na Galley. E o mais importante, gente, para não esquecer de falar, que quando você curte um vídeo, o YouTube ele
entende que aquele vídeo é bacana para ser divulgado. Então, quanto mais pessoas souberem, né, desse vídeo aqui, dos demais, mais pessoas serão inspiradas e mais ainda a gente vai fazer com que esse setor continue aí decolando de uma forma muito mais humanizada, porque a gente precisa realmente saber da história das pessoas, né? Tem tantas pessoas aí anônimas que adorariam saber como funciona, né? Porque a aviação não é só piloto e não é só comissário, também tem muita gente aí por trás e todas elas vão passar por aqui, tá bom? Um grande beijo, boa noite, Ciconha. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Valeu, gente. Boa noite.